Oi, bem-vindo, o tempo passa rápido, hein? Já chegamos ao terceiro programa dessa série, O Silêncio de Deus. Como sempre, estou aqui para lembrar você de compartilhar esse link com seus amigos, pessoas que você ama, seus parentes, e também para participar do nosso chat aí ao vivo, colocando suas ideias, colocando perguntas, observações, ou seja, você é nosso convidado especial, a gente volta já já. Silêncio. Deus em silêncio? Surdos, ouçam. E vocês cegos, olhem para que possam ver. Mas saibam de uma coisa, ninguém é mais surdo do que você, meu mensageiro. Ninguém é mais surdo do que você, meu amigo, a quem eu envio. Isaías 42, 19. Você liga o rádio e custa encontrar uma estação que não seja religiosa. Liga a TV e só o que se fala é milagres, milagres e milagres. Mas daí quando você precisa de verdade de um milagre, você pode ir à igreja, pode orar, pode clamar e nada acontece. Dá a impressão que Deus está sempre em silêncio, quando é o seu caso, quando é o meu caso. Eu fico até preocupado com crianças que vão à igreja desde pequenininhas, porque lá elas ouvem os milagres de Jesus, de Paulo, de Pedro, de tantos milagres. Mas quando o papai e a mamãe ficam doentes, ou às vezes morrem, eu fico pensando, para onde vai a cabecinha dessas crianças? O que a Bíblia fala sobre os milagres? O que as histórias da Bíblia contam e o que a gente pode aprender? Deus fez milagres? Faz hoje tanto quanto antes? Ou Deus está calado? Isso é só história do passado, ou quem sabe histórias que nunca nem aconteceram. Aqui em Lucas, no capítulo 4, no verso 46 em diante, começa a contar uma história. O subtítulo diz assim, a cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde Jesus tinha feito da água vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vires sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Jesus estava falando exatamente disso, de gente que busca crer só quando acontecem milagres. Aliás, muitos de nós impomos para Deus, né? Se Deus fizesse um milagre, provavelmente Ele já tenha feito muita coisa legal na sua vida. Mas nunca vai ser o tanto suficiente. A gente sempre vai esperar mais. Eu costumo dizer que se Deus fizesse milagre todo mês na nossa vida, a gente sempre quereria mais. E se Ele num ano fizesse um monte de milagres, depois de 4 anos, a gente estaria querendo mais e mais e mais milagres. Mas é assim. Deus faz milagres hoje do jeito que Ele fazia antes. Jesus olha para aquele homem, como diz a história, e diz assim, você só vai acreditar quando acontecerem milagres. Será que os milagres acontecem hoje tanto quanto antes? Sim? Não? Se acontece, onde eles estão? Eu sei que muitos dizem, eu pergunto isso em público e as pessoas falam assim, acontece sim tantos milagres quanto antes. E eu pergunto, você já viu um homem sendo ressuscitado depois de 4 dias morto? E foi o que a Bíblia diz a respeito de Lázaro, por exemplo. Você já viu uma menina sendo ressuscitada? Já viu um leproso sendo tocado e a pele dele sendo restaurada? Um cego de nascença voltando a ver na sua frente? Então alguma coisa tem. Por que aqueles milagres aconteciam e parece que não acontecem hoje? O que está faltando? Fé? Quando eu pergunto em público, a maioria das pessoas diz assim, está faltando fé. Bom, se está faltando fé, então quer dizer que quanto mais fé, mais milagre. E quanto menos fé, menos milagre. É assim que acontece? É esse o plano de Deus?
Ou essa é a matemática de Deus. Se você tiver bastante fé, eu faço bastante milagre para você. Mas se você não tiver fé, não vai ter milagre. As pessoas pensam isso porque em muitos dos milagres, Jesus dizia assim, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Bom, eu quero ler com você uma história conhecida da Bíblia, Zacarias e Isabel. E aqui diz assim, nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um homem, um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo os dois já avançados em idade. Não parece estranho? Olha só. Isabel e Zacarias viveram na época de José e Maria, pais de Jesus. João Batista nasceu um pouquinho, meses antes de Jesus. Mas aqui está a história dos dois, Isabel e Zacarias. E aqui diz assim, ambos eram justos diante de Deus, viviam irrepreensível segundo os mandamentos de Deus. Só que diz que eles não tinham filhos. E sabe, não ter filhos hoje já é um lamento para quem deseja ter filhos. Mas naquela época tinha uma imposição social maior do que a de hoje ainda. Você pode até achar que existe uma imposição social hoje, porque seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, eles ficam perguntando de filho, ou porque você já sabe que não pode ter filho, de repente você encontra alguém que diz assim, e aí, o bebê é para quando? Não é? Mas imposição mesmo era naquela época. Porque as pessoas achavam, além de tudo, que quando alguém tinha alguma doença ou quando tinha alguma limitação, como não ter filho, é porque essa pessoa estava vivendo em pecado. E sabe de uma coisa? Isso faz sentido. Se eu achar que quanto mais fé, mais milagre, e quanto menos fé, menos milagre, eu vou começar a pensar assim também. Quer dizer, se essa pessoa não está recebendo milagre, é porque ela não tem fé. Então ela deve estar vivendo com alguma coisa errada, algum pecado. Deus não quer atender essa pessoa. Não é verdade? E eles pensavam assim. Agora, naquela época, também existiam pessoas e líderes religiosos corruptos, como existiu em todas as épocas e existe hoje também. E aí você imagina Zacarias, que era um líder, um homem justo, temente a Deus, um homem humilde, um homem simples. Ele ia para a sinagoga no sábado. E quando ele chegava na sinagoga e entrava, atrás dele um vazio. E de repente entrava um sacerdote, um outro sacerdote, e atrás do sacerdote aquela escadinha, os filhinhos, todos homens, porque para o judeu, naquela época, não tinha bênção maior do que ter filhos, principalmente homens. Diz a tradição que eles agradeciam por ser homens, né? Por não terem nascido mulheres e por serem judeus também. Agora, o Zacarias ficava ali e os homens deviam comentar entre si. O que tem o Zacarias? O que será que esconde de pecado a vida dele? Porque eles não podem ter filhos. Isabel, por exemplo, ia lá para lavar água no rio, lavar a roupa no rio, e ali as mulheres se reuniam e conversavam. De repente, enquanto Isabel estava sozinha no rio, as outras conversavam. Puxa, Isabel não tem filhos. E uma ralhava com a criança e a outra, Marquinho, para de pular na água, para de jogar terra aqui nessa roupa que eu já estendi na grama, vou falar tudo para o teu pai quando chegar em casa. Mas Isabel não tinha com quem reclamar. E as mulheres diziam, que pecado será que leva Isabel? Mas ela era justa diante de Deus, segundo o que diz a Bíblia. E eles não podiam ter filhos. E o tempo passou e passou. Passou muito tempo. Isabel e Zacarias já ficaram velhinhos. Ela já não podia ter mais filho. E essa história se repete na Bíblia, vez após vez. É incrível, dentro da genealogia de Jesus, mostrando o fato de que o Messias viria de um modo sobrenatural mesmo. E aí, quando Isabel já estava velhinha, um dia, Zacarias entrou no templo para servir. E é o que diz a história, se você continuar lendo. E aí ele entra lá e, de repente, no meio do trabalho dele, um anjo do Senhor aparece. Zacarias velhinho, arcadinho, com dificuldade, olha o anjo. E o anjo diz, Zacarias, eu vim para atender o seu pedido de um milagre. E Zacarias, quem sabe confuso, olha para o anjo e diz assim, qual? O da lombar? Ele diz, não, o do filho. Mas como filho? Zacarias duvida.
A minha mulher não pode mais ter filho. Ela nem engravida mais, não dá. E o anjo disse, você vai ver que ela vai ter um filho e vai ser alguém especial. Por causa da dúvida, Zacarias ficou mudo até quando o bebê nasceu. E eu fico imaginando a Isabel andando no meio do povo, grávida. Pensa bem, grávida, aquele barrigão. E as criancinhas perguntavam, mãe, e aquela velhinha, que doença que ela tem com aquele barrigão? E a mãe falava, não é doença, ela está grávida. Grávida nessa idade. Quem nasceu foi alguém muito especial, João Batista. João Batista foi uma pessoa tão especial que Jesus fez declarações a respeito dele, declarações maravilhosas a respeito de João Batista. Ele disse, porém, por exemplo, o seguinte, olha o que está aqui em Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a falar sobre João Batista. E ele diz, o que vocês saíram para ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês saíram para ver no deserto? Um homem bem vestido? E ele diz assim, pois esse, João Batista, é aquele de quem estava profetizado. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro que vai preparar o seu caminho. Aí Jesus dá o testemunho e ele diz assim, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Ninguém maior do que João Batista? Tem certeza disso? Eu começo a pensar, por exemplo, em alguns personagens bíblicos. Vamos pensar em Enoque, por exemplo. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. O tempo todo ele falava com Deus, desenvolveu uma amizade tão perfeita com Deus, que depois de um tempo, vou falar de um jeito diferente. Uma vez eu li, num texto escrito pelo pastor Bulhon, ele descrevendo como era o relacionamento entre Enoque e Deus. E ele dizia assim, mais ou menos, Enoque todos os dias convidava Deus para ir na casa dele. E Deus ia, e eles passavam o dia juntos. Até que um dia, Enoque chamou Deus para ir na casa dele, mas Deus disse, não, hoje eu não vou na tua casa, hoje é você quem vem na minha. E Deus levou Enoque para viver com ele, está lá até hoje. E eu fico pensando, como é que morreu João Batista, lembra? Decapitado. Será que João Batista, que morreu decapitado, foi maior do que Enoque? Tem certeza? Você acha que foi? Bom, a gente não tem que achar nada. Afinal, foi Jesus quem disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Espera aí, mas estou lembrando de outro. Esse aqui para mim é um dos imbatíveis, Moisés. Moisés é chamado de um amigo de Deus. Moisés tinha um trabalho muito duro. Eu sou fã de Moisés, porque ele foi pastor de uma igreja muito chata, muito chata. Era um povo reclamão, era um povo que não o reconhecia como líder e que não reconhecia que era um líder que era amigo de Deus. Ainda mais isso. Tudo que Moisés fazia, eles reclamavam. Moisés, parece que você nos trouxe no deserto para morrermos de sede, para morrermos de fome. Moisés, você nos trouxe no deserto para ficar comendo só o maná e reclamação o tempo todo. Mas mesmo assim, Moisés, no meio das agruras da vida, achou tempo para ficar com Deus. Fez amizade com Deus. Ele chegou tão perto que um dia ele pediu, Deus, eu queria ver a sua face. Que pedido abusado, né? Você gostaria de ver a face de Deus? Deus disse assim, olha, eu não posso te mostrar a minha face porque, sabe, a minha glória não tem ninguém que tenha visto a minha face que tenha permanecido vivo. Mas eu vou fazer o seguinte. A Bíblia diz que Deus pegou Moisés, colocou na fenda de uma rocha. Deus passou de costas e ainda pôs a mão sobre ele. Ou seja, o que Moisés viu de Deus? Digamos que uma dica de nada, né? Mas ele viu a glória de Deus. E foi suficiente para Moisés descer do monte com o rosto brilhando, porque ele esteve na presença de Deus. Que homem jamais teve essa experiência na sua vida de ver a glória de Deus, ainda que daquele jeito? Será que João Batista foi maior do que Moisés? O que você acha? Moisés passou o Mar Vermelho e tem mais. Depois que Moisés morreu,
Deus ressuscitou Moisés, segundo está escrito no livro de Judas, e levou Moisés para o céu. Enoque não passou pela morte. E Moisés morreu e ressuscitou e Deus levou. E está lá com Deus junto com Enoque. Será que João Batista foi maior que Enoque? Do que Moisés? Desculpe insistir, mas você vai entender por que eu estou te perguntando. Você lembra do que nós estamos falando, né? Não esqueceu. Não se perde no meio das minhas histórias, mas nós estamos falando do silêncio de Deus. A gente está falando de quando a gente pede milagre e Deus não faz. Então, Deus, a Bíblia diz aqui que Jesus declarou que João Batista é o maior de todos os homens. E aí eu comparei João Batista com Enoque, que não passou pela morte. Eu comparei com Moisés, através de quem Deus fez um monte de milagres, e a gente está chegando à conclusão de que se Jesus disse que João Batista é maior que Moisés, mas eu tenho que te apresentar um ainda. Porque para mim, de todos os profetas, esse é o profeta mais abusado de todos. O nome dele, Elias. Por que abusado? Lembra da história? Quando o povo de Israel não sabia a que Deus servir, então, de repente, Elias se posicionou. Assim, ele, com o senso da presença de Deus na vida dele, ele se posicionou, levou todo o povo de Israel em cima do Monte Carmelo, e ele fez uma proposta abusada. Os profetas de Baal podem fazer o seu altar, e eu vou fazer o altar ao Deus vivo, o Deus de Israel. E eles fizeram os dois altares. E diz, agora vamos fazer o seguinte, vocês orem, e eu vou orar. O altar sobre o qual descer fogo do céu, esse é o altar do Deus verdadeiro. Abusado ou não é? Mas ainda não chegou. Ele é mais abusado que isso ainda. A Bíblia conta que os profetas de Baal fizeram tudo, até se cortaram e dançaram, rituais e nada de descer fogo do céu. Chegou a vez de Elias, abusado, lembra? Mandou jogar água em cima do altar. Aí Elias fez uma oraçãozinha assim, sem gritaria. Deus, só para o Senhor mostrar para esse povo quem é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que desceu o fogo do céu e consumiu todo aquele negócio. Que profeta abusado. Deus, ouvindo a voz dele assim. Com Elias, Deus não se calou. Não naquele momento, pelo menos. Vale a pena ler toda a história de Elias. É fantástica. Mas a pergunta é, quem é o maior de todos os profetas? João Batista ou Elias? Não tem como fugir. Mesmo João Batista tendo morrido decapitado, Jesus declarou, dos homens nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Uau! Eu fico me lembrando de uma história que eu li uma vez. Diz que numa grande conferência assim, um pastor muito famoso, ele estava pregando e de repente lá no meio do sermão, quando ele ia começar a tocar o coração das pessoas, acabou a energia elétrica. E tinha lá uns homens, sabe aquele pessoal que fica sentado nas cadeiras na frente, uns anciãos. E aí os anciãos disseram, pastor, faz uma oração para a energia elétrica voltar. E aí o pastor olhou para os anciãos e tirou o microfone e disse assim, mas e se ela não voltar? O que eu faço? Falta de fé. Quanto mais fé, mais milagre. Quanto menos fé, menos milagre. Mas será que João Batista não era um homem de fé? Por que Deus atende ou não atende? É falta de fé. Quem estava certo? O ancião ou o pastor? Ora para que aconteça um milagre. Quero contar uma história para vocês. Anos atrás, eu tinha os filhos pequenos e aí nós fomos à casa de uma tia minha. Ela morava na praia e a gente foi passar uns dias, uma semana de férias com ela. E lá eu tenho um primo querido, maravilhoso, uma pessoa justa, maravilhosa, uma pessoa de Deus. Mas ele não é cristão, ele é de uma outra religião, não uma religião cristã. Enquanto a gente passava o fim de semana, eu fiz de tudo para falar da Bíblia, de Deus, do Evangelho para ele. Ele ouviu com atenção, foi muito gostosa a conversa. Eu achei que a conversa tinha progredido, mas quando chegou de noite, ali para 1h da manhã, o nosso filho do meio ficou com febre. E a febre dele começou a aumentar e aumentar. E quando chegou a 39,5, a gente resolveu levar no pronto-socorro.
Levantamos e quando a gente abriu a porta do quarto para sair, meu primo acordou também, olhou e disse, onde vocês vão? Eu disse, a gente vai ao pronto-socorro, está acontecendo isso. Ele falou, faz o seguinte, não precisa ir ao pronto-socorro. Traz o menino aqui, eu vou impor as mãos sobre ele e ele vai ser curado. Pode ficar tranquilo. Isso é uma coisa natural, pode deixar. Naquele momento, eu me senti como o pastor da conferência lá, sabe? Porque a minha atitude, eu pensei, deveria ser assim. Não pode deixar que eu vou orar e vai passar. Mas daí eu pensei, e se não passar? Você já se viu nessa situação alguma vez? Já se sentiu impotente diante de uma cama de hospital? Já se sentiu impotente diante de um parente que você gostaria muito que vivesse e você quis orar, mas você se sentiu totalmente impotente porque você não sabe se Deus vai fazer o milagre ou não? Abaixei a cabeça, agradeci a ele e levei o menino no hospital. Mas sabe, eu saí arrasado dali daquele lugar. Arrasado. Primeiro porque toda a teoria que eu tinha compartilhado com o meu primo, eu pensei, não valeu nada. Bem, uns meses depois, em casa, meu filho mais velho ficou com febre. E naquela noite, eu ajoelhei do lado da cama dele e disse, Senhor, não tem primo, não tem ninguém para dar testemunho aqui. Só o Senhor, eu e esse menino. Cura esse menino de febre. O Senhor curou a sogra de Pedro. E nada aconteceu. A febre permaneceu, demos vários banhos, demos remédio, até que o menino sarasse. Mais uma vez, eu me senti no fundo do poço. Não é assim que a gente pensa? Quanto mais fé, mais milagre. Quanto menos fé, menos milagre. E eu fui buscar esse assunto a fundo. Eu queria saber por que às vezes Deus responde, às vezes Ele não responde. Por que a gente não pode contar com Ele sempre que a gente quer, de que Ele vai fazer aquele milagre? Por que Deus se cala quando a gente espera que Ele fale e que Ele haja? Um dia, depois de muitos anos, eu estava lendo Atos no capítulo 12. E ali estava descrevendo a prisão de Pedro. E ali diz assim que Herodes mandou prender Pedro e mandou prender Tiago também. E depois diz que aconteceu que Tiago foi morto e que os judeus gostaram disso e que Pedro ficou preso porque ele iria matá-lo na Páscoa. Então, conta da libertação maravilhosa de Pedro. Como é que os anjos entraram dentro da cadeia e tiraram Pedro. E quando eu acabei de ler aquilo, eu pensei comigo assim, poxa Deus, eu queria ver um milagre desse acontecendo, sabe? O camarada preso com correntes, com grades e de repente o anjo entrando e tirando. E Pedro achava que era um sonho, só descobriu que era verdade quando parou lá no rio. Por que essas coisas não acontecem? E de repente uma coisa começou a fazer assim para mim. Presta atenção. Você não leu o início do capítulo 12? Você não lembra que aí está dizendo que Tiago, ele foi morto à espada, degolado, decapitado. E eu pensei, é verdade. A história não começa com a libertação. E eu diria o que então? Que Tiago tinha menos fé do que Pedro? Por isso Tiago morreu e Pedro foi liberto? Não. Ali estava a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha descido sobre aquele povo. E de repente, um morreu e o outro ficou. Uau! Então, quer dizer que Deus é quem sabe quando um vai ser solto, liberto, quando um vive e quando o outro morre. É Deus quem escolhe. E você poderia dizer, mas só isso? Isso foi o que eu disse para Deus, Senhor, mas só isso não é o suficiente. Tudo bem, aqui está claro, eles tinham, a época do Pentecostes, o Espírito Santo estava ali, todos eles faziam milagres, e o Senhor salva um e deixa o outro morrer. O Senhor escolheu, porque o Senhor olha daí de cima e vê o que é melhor para um e para outro. Mas só isso, Senhor, eu preciso de uma resposta melhor. Então, um outro dia, de novo, orando, lendo a Bíblia, eu me deparei com um texto. E quando eu li esse texto, eu comecei a dar risada sozinho. Quem sabe você também vai dar risada comigo agora. Aí diz assim, e muitos iam ter com João Batista, isso aqui é João 10, capítulo 41. Muitas pessoas iam ter com João Batista e diziam, realmente João Batista não fez nenhum milagre,
Porém, tudo quanto ele disse a respeito de Jesus era verdade, e muitos creram nele. Por que eu dei risada quando eu li esse texto? Pelo seguinte: quem foi o maior de todos os homens, segundo Jesus? Quem foi? João Batista? O maior de todos os profetas, de todos os homens nascidos de mulher? Eu dei risada porque, de repente, eu olhei para o mundo e eu descobri que esse mundo ele é o contrário. Aliás, dá a impressão que Jesus é o Deus do contrário, o Deus de ponta cabeça. Como se Jesus tivesse entrado no mundo assim e os discípulos dele plantando bananeira e Jesus dizendo: olha, vocês estão plantando bananeira. E os discípulos dissessem: não, é o Senhor que está de ponta cabeça. Olha, todos nós estamos na mesma posição. E Jesus tentasse convencê-los: não, vocês estão com a mão no chão e eu estou com o pé no chão. Ou seja, Jesus é o Deus do contrário. Ou não é? Não é ele quem diz assim: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser liderar todos, seja humilde como uma criança. Não é isso que ele disse? E não foi ele quem disse: o maior de todos os homens, vocês querem o maior de todos os profetas? Eu dou para vocês. João Batista, aquele que não realizou nenhum milagre. Incrível. João Batista foi o maior de todos os profetas, segundo Jesus. Mas ele não realizou nenhum milagre. Sabe? Se você contar todos os milagres que tem na Bíblia e contar os anos de existência desse mundo e dessa terra, você vai ver que foram muito poucos milagres. Essa terra caminha assim. Às vezes Deus age, às vezes ele não age. Como na história de José, às vezes ele fica em silêncio um tempão. E a gente vai vivendo aqui, vivendo. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Deus está sempre do nosso lado. Eu quero voltar à história do meu primo. Lembra que eu contei para você? Que meu menino ficou doente, ele quis impor a mão e eu fiquei chateado porque ele não é nem cristão e eu quis falar de Deus para ele. Depois de muitos anos, a minha tia, a mãe dele, ficou muito doente. Ela teve uma doença fulminante que foi acabando e minando a saúde dela. Então, eu estava um dia na minha casa e senti uma coisa no meu coração, um desejo de orar pela minha tia. Então combinei com a minha mãe e nós fomos e viajamos naquele dia só para lá, para onde ela morava, na praia, só para orar com ela. Quando eu cheguei lá, ela estava muito diferente. Ela estava muito mal, inchada, sem cabelos, né? Muito roxa. Ela parou e disse assim: eu sei que eu estou feia. Esses dias a gente estava voltando do hospital, ela falou, e aí o carro estava parado e do lado um menininho falou: pai, olha que mulher feia, nunca vi uma mulher tão feia na minha vida. Começou a escorrer lágrima dos olhos dela, né? Eu disse: tia, você acredita que Deus pode curar a gente? Ela disse: eu acredito. Sabe, eu tenho uma amiga que quando os meninos dela eram pequenos, ela teve um câncer. E ela pediu para Deus para deixá-la viver até os filhos serem criados. E Deus atendeu o pedido dela, ela foi restaurada. Aí ela baixou a cabeça assim: mas comigo não está adiantando. Parece que Deus não quer que eu viva. E eu expliquei toda essa coisa. Eu disse: tia, eu acredito que Deus não tem um projeto e um plano para fazer milagre para todo mundo que o aceita. Mas eu acredito que Deus é capaz de fazer milagres. E eu acredito que Ele ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Eu acredito que Jesus lá no monte, quando Ele orou no Getsemane, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que beber, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu acredito em orar para que Deus faça a vontade dEle, tia. E Ele pode te curar, como Ele pode se calar. Você aceita essa oração? E ela diz: eu aceito, eu quero isso para mim. A gente ajoelhou, oramos com ela e depois fomos embora. Depois de 2 semanas, meu pai, que era o irmão dela, disse assim: você não vai acreditar, mas tua tia se levantou para fazer comida para umas pessoas que foram em casa. E depois de 3 meses melhor, e depois de 1 ano, ela estava completamente recuperada. Então eu fui na casa dela, toda a minha família. Minha esposa entrou antes, eu estava ainda tirando algumas coisas do carro, quando o meu primo saiu.
E o meu primo disse assim, sabe, a minha mãe tem ela tem uma admiração e um carinho muito grande por você. O que ele não sabia é que no dia que eu orei com ela, ela diz assim, eu quero que você ore. Sabe, o meu filho, ele tem chamado os amigos dele, eles têm imposto a mão sobre mim, mas não adianta nada. Eu só estou piorando a cada dia. Sabe, Deus pode agir, Deus pode fazer, e Ele faz. Porém, eu sou chamado e você é chamado a colocarmos a nossa vida na mão dEle. Ninguém nesse mundo é eterno. João Batista morreu. E cadê João Batista hoje? Mas ele foi o maior de todos os profetas. Vai ficar para a eternidade. Deus nos convida a olhar para a eternidade. Sabe, Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, aonde ele vive hoje? Deus fez um tremendo milagre, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, mas ele morreu de novo. E todas aquelas pessoas a quem Jesus curou, um dia nós vamos morrer. Eu aprendi um dia com a lição de casa do meu menino, onde dizia, o que é um ser vivente? E lá estava escrito, é aquele que nasce, se reproduz e morre. Nesse mundo a gente nasce, vive e morre. Algumas vezes Deus vai fazer milagres tremendos na sua vida, como já tem feito. Outras vezes, Ele vai se calar, simplesmente. Aí é hora da gente olhar para Ele, Ele olhar para nós. A gente se entender e dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. E aí eu quero dizer para você, para mim, isso é fé. Não é dizer essa montanha sai daqui e passa para lá. Mas é orar como Jesus orou, tendo Ele todo o poder do mundo, podendo fugir daquela situação, voltar para o céu a hora que Ele quisesse. Ele orar simplesmente, mas seja feita a Tua vontade e não a minha. Eu quero convidar você para colocar o teu caminho, para lançar diante de Deus as suas ansiedades, para que Ele cuide de você. E junto com isso eu quero colocar a minha vida também. Deus, a gente conta com milagres, Pai, porque a gente quer viver eternamente. Mas a gente sabe que nós não queremos viver nesse mundo eternamente. A gente quer viver, Pai, num lugar de maravilhas, de saúde, de perfeição. O Senhor oferece para nós esse caminho. Às vezes é muito difícil crer. E é muito difícil, Pai, pensar nessa coisa quando hoje, no presente, a gente sofre. Mas nós queremos colocar toda a nossa confiança na Sua mão. Por favor, Senhor, nos acolhe, nos acode e nos dá, Senhor, a fé que nós precisamos, como teve João Batista, em nome de Jesus. Amém.